Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que eu adoro, que é a suplementação com proteínas. Nós vamos falar muito sobre o Whey Protein. E se você acha que o Whey serve apenas para aumentar a massa magra e facilitar a hipertrofia, se liga comigo aqui no vídeo que a gente vai falar dos outros benefícios do Whey Protein. Meu nome é Fernanda Botti, sou biomédica esteta e minha área é saúde e estética. O Whey Protein, ele é muito conhecido no ambiente das academias, para quem malha, para quem faz atividade física, então utiliza o Whey no pré-treino, no pós-treino, mas afinal de contas, quem não malha, quem não faz atividade física, quem tem mais idade, pode consumir o Whey Protein? Deve consumir. Inclusive, ele foi criado para outro uso que não para atletas. Eu já explico para vocês o porquê. O Whey Protein, ele tem múltiplos benefícios e não é só para facilitar o ganho de massa magra e hipertrofia muscular. O Whey ajuda no emagrecimento, no controle do diabetes, na resistência à insulina e otimiza muito o sistema imunológico. Fica ligado aqui que eu já explico por que cada coisa. O Whey Protein, ele foi criado para suplementação de idosos que começam então com perda de massa muscular, que também é um processo chamado de sarcopenia. Então o Whey, ele é peptídeo do soro do leite. Então ele é obtido da fabricação do leite, onde se retira 80% da caseína, que é uma proteína do leite, e fica então 20% de whey. Então esse whey, ele contém as melhores proteínas, como as lactoferrinas, imunoglobulinas, então uma fonte muito balanceada de proteínas que servem para múltiplas funções dentro do organismo. O Whey Protein contém proteína, que tem funções importantíssimas dentro do nosso organismo. Ela é matéria-prima para a construção de várias estruturas dentro do organismo, como, por exemplo, o colágeno, que não está só na pele, mas também ele está nas cartilagens. Construção da fibra muscular, é responsável pela construção dos anticorpos que participam então do nosso sistema imunológico, para a construção das nossas enzimas e também construção de hormônios. Então as proteínas são muito importantes para o nosso organismo. Então, como eu havia falado para vocês, o Whey Protein é peptídeo do soro do leite. O que vem a ser isso? A proteína é um conjunto de aminoácidos que são unidos como se fosse um colarzinho de pérolas, onde cada bolinha é um aminoácido diferente. Obviamente, quando nós temos uma proteína muito grande, ela é dificilmente digerida pelo nosso organismo. Nós temos enzimas digestivas no trato gastrointestinal que quebram essa proteína e liberam esses aminoácidos, que vão servir então de matéria-prima para a construção de várias estruturas dentro do organismo. Quando nós temos então peptídeo, nós temos então 3 aminoácidos juntos, então quebradinhos, então eles já são muito mais fáceis do organismo absorver e de digerir. Então daí a facilidade da gente ter então esse Whey Protein, que é o peptídeo do soro do leite, que são então esses peptídeos, esses pedacinhos de proteínas que são então mais fáceis de serem absorvidos pelo organismo. Então eu vou começar falando do papel então do Whey Protein na formação do colágeno. Sim, porque o Whey Protein ele tem peptídeos. Então, ele contém a prolina, a lisina e a glicina, que são aminoácidos necessários para formar a proteína colágeno. Então, tomando o Whey Protein, você fornece matéria-prima para sintetizar colágeno. E a partir dos 50 anos, é bom lembrar que o nosso organismo só consegue produzir 35% do todo o colágeno necessário para o nosso organismo. Então, a suplementação com proteína é muito necessária para formar colágeno. Então, um outro grande benefício do Whey Protein é no emagrecimento. E ele tem essa função porque ele estimula um hormônio chamado colicistoquinina, que é o hormônio da saciedade. Então, por isso que muitas vezes ao consumir o Whey Protein, numa dose normalmente de 23 gramas, você substitui uma janta, por exemplo, porque ele estimula então a saciedade. Outra coisa muito importante que o Whey Protein faz, ele estimula o hormônio contrário à insulina, que é o glucagon-like, ou seja, ele vai diminuir o índice glicêmico dos alimentos que você consome e ele também reduz o pico de glicose pós-prandial, que é aquele pico de glicose que a gente tem logo após a alimentação.
E é por frear esse pico de glicose assim pós-prandial e também reduzir o índice glicêmico dos alimentos que ele também é muito utilizado para ajudar no controle do diabetes e na resistência à insulina. Whey protein e imunidade. Afinal de contas, como é que o whey protein melhora a nossa imunidade? O whey protein ele contém peptídeos que estimulam a proliferação de bactérias boas no intestino. E as bactérias boas do intestino conseguem produzir imunoglobulinas, elas vão conseguir produzir vitamina K e inclusive vitaminas do complexo B, que são essenciais para o funcionamento do nosso metabolismo. O whey protein ele é rico em glutamina, que melhora muito a permeabilidade intestinal, então ele facilita muito a saúde intestinal e também é muito importante no processo imunológico. Whey protein e atividade antioxidante. Sim, o que o whey protein faz? O whey ele é precursor da glutationa, que é um dos potentes antioxidantes dentro do nosso organismo. Se você ainda tem dúvida do que é o antioxidante, vai lá no canal e assiste meu vídeo que você vai entender direitinho. Então o whey protein ele é rico, né? Ele estimula, na verdade, a glutationa, né? O precursor de glutationa, que é um dos potentes antioxidantes do nosso organismo. O whey protein, ele tem ação anti-hipertensiva, então ele pode ajudar muito quem tem problema no controle da pressão arterial. Por quê? O whey protein, ele controla, ele é o inibidor da ECA, da enzima conversora de angiotensina. Então ele reduz pressão arterial. Whey protein e humor, whey protein e depressão, ele pode ajudar muito, porque o whey protein ele é rico em triptofano, que é uma substância precursora de serotonina, que é um neurotransmissor que está muito implicado, então, no humor. E agora, então, o tão conhecido efeito do whey protein no ganho de massa magra e na facilitação da hipertrofia muscular. Então, como é que acontece isso? Ele evita, o whey protein, o catabolismo, isso porque ele é rico em BCAA, que são os aminoácidos de cadeia curta, principalmente a leucina, que vai lá e estimula uma via de sinalização chamada mTOR, que vai aumentar a síntese proteica e facilita, então, o ganho de massa muscular. Então, o whey protein, ele é um peptídeo, que a gente já explicou, que são aminoácidos, já é a proteína mais quebradinha em peptídeos, então, de mais fácil absorção. E o whey, ele pode ser obtido da carne, então a gente tem como exemplo aqui o beef protein, que é da Essential Nutrition. O whey protein, ele pode ser obtido do soro do leite. O whey protein pode ser obtido do colágeno, como é o caso aqui do body protein, que é da Equalive. A gente tem o whey vegano e nós temos ainda a possibilidade de ingerir aminoácidos isolados, só os aminoácidos essenciais, que é no caso aqui do amino, tá? Então, a maneira de obter o whey, ela pode ser através da carne, do colágeno, do soro do leite e também o aminoácido de forma isolada. Em relação aos tipos de whey, nós temos dois tipos. O whey concentrado, que ele tem proteína, mas atenção, ele tem proteína mesmo, não é quebrada. Então, ela é de difícil absorção, de lenta absorção. Além da proteína, o whey concentrado, ele tem gordura e ele tem carboidrato. O segundo tipo de whey é o whey isolado, que na minha opinião é o melhor, ou seja, é o peptídeo, é a proteína já quebradinha, hidrolisada, de mais fácil absorção pelo organismo. Então, ela tem uma absorção muito rápida. Além disso, o whey ele pode ser microfiltrado, ele pode ter passado por um processo de microfiltração. Isso significa que ele não é exposto a altas temperaturas, então a gente não vai prejudicar, danificar ou desnaturar as proteínas ou os peptídeos que estão dentro do whey. Como utilizar o whey protein? Então, o whey protein ele pode ser utilizado por atletas, para quem pratica atividade física, 1 hora antes do treino ou 1 hora pós-treino. Então, para facilitar o ganho de massa magra e também facilitar a hipertrofia muscular, facilitar então a síntese proteica. Ele pode ser utilizado como suplemento para imunidade, por exemplo, como a gente havia falado. Então, nesse caso, você pode utilizar o whey protein como um lanche ou como uma ceia. Manutenção do peso, como a gente havia falado, ele estimula o hormônio da saciedade. Então, o ideal é que a gente consuma ele como uma janta, substituindo uma janta. Aí, no caso, o ideal seria consumir em torno de 23 a 24 gramas de proteína ou antes da janta, já que ele diminui o pico glicêmico dos alimentos. Como comprar o whey de forma adequada? Então aí vem uma grande dica. Aprendam, gente, a olhar rótulos dos produtos de vocês, tá? Acho que a primeira coisa é em relação a carboidrato.
Então, acho assim, ó, 1 grama, né, 2 a 1 grama de carboidrato no máximo, então permitido dentro do whey protein. Acho que a segunda coisa é o teor de sódio. O sódio ele é usado como conservante muitas vezes, então de 40 a 80 miligramas, ok, dentro dos ingredientes do whey protein, mas muito cuidado porque tem whey protein que tem até 400 miligramas de sódio, né? Então tem que ter muito cuidado quando olhar esse tipo de substâncias no rótulo, carboidrato e sódio. Em relação ao açúcar nos rótulos também é muito importante ter o cuidado. Então, se no rótulo do whey de vocês tiver ali ciclamato, sacarose ou sucralose, não comprem de jeito nenhum. O ideal é que esse whey protein ele tenha stevia, que ele tenha eritritol ou então xilitol. Então, a leitura dos rótulos é muito importante, gente. Quanto mais substâncias químicas, quanto mais químicos tiver o rótulo do whey protein de vocês, pior para o nosso organismo. Essas substâncias químicas, eles são disruptores metabólicos ou disruptores endócrinos. Significam que são substâncias que se ligam lá no receptor do seu hormônio e bagunçam completamente com o metabolismo. Então, muito cuidado com o rótulo na hora de comprar o whey protein. Então, gente, eu sou muito a favor da suplementação com o whey protein, pelos vários benefícios que ele tem, principalmente a partir dos 50 anos de idade, que a gente começa a entrar num processo de catabolismo, né, de perda aí de massa muscular. Então, é muito importante a suplementação. Muitas pessoas podem dizer assim, mas eu como de vez em quando carne, um bife, 100 gramas de proteína. Não. Um bife, né, um bife pode ter 100 gramas, mas ele não tem 100 gramas de proteína. Muitas vezes ele tem ali 20, até menos quantidades de proteína. Além disso, é muito importante a gente lembrar que conforme nós vamos envelhecendo, além da gente perder massa muscular, o nosso trato gastrointestinal perde um pouco a funcionalidade. Aquela quantidade de enzimas digestivas que nós tínhamos com 30, 40 anos, que tinham o poder de quebrar as proteínas, elas diminuem com a idade. Então aí entra a suplementação, por exemplo, com enzimas digestivas, né? E a suplementação com whey, que é peptídeo do soro do leite, que são essas proteínas mais fragmentadas de mais fácil absorção. A gente tem que ter bastante cuidado, porque muitas vezes essas proteínas da alimentação, que são proteínas grandes e não quebradas, em pessoas com mais idade, elas têm dificuldade, então, de quebrá-las, consequentemente, elas ficam inteiras no trato gastrointestinal e servem de alimento para proteobactérias, para bactérias ruins dentro do nosso organismo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido aí a importância da suplementação com whey, por outros benefícios que não só no ganho de massa magra. Curtam o vídeo, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever no canal e até o nosso próximo vídeo.